Histórias reais de ataques durante safaris mostraram como pequenos deslizes podem abrir caminho para tragédias devastadoras. Cada caso revela como o instinto animal reage quando o perigo passa despercebido. Número 1. O leão ferido de South Luangwa, o instinto que rompeu o silêncio do safari. Era 20 de setembro de 2017, e a estação seca da Zâmbia castigava South Luangwa como se fosse um forno aceso. Redemoinhos de poeira dançavam entre a vegetação de Mopane, enquanto os veículos de safari cruzavam a paisagem ao lado de antílopes pastando. O calor ondulava no ar, escondendo qualquer sinal de ameaça, enquanto, sob um arbusto próximo, um predador ferido observava tudo com olhos que queimavam de dor e fúria territorial. Samuel Petro, com 44 anos, era um guia de safari muito respeitado, nascido perto de Munfui, logo ao lado do Parque Nacional de South Luangwa. Ele já somava mais de 2 décadas conduzindo pesquisadores e turistas pelas áreas mais remotas daquela região. Samuel era conhecido pela habilidade quase instintiva de interpretar rastros, sons e comportamentos dos animais, algo que fazia qualquer pessoa confiar nele imediatamente e que rendia admiração entre colegas. Mas por trás daquela calma segura, existia um hábito crescente de ignorar cuidados importantes. Ele passou a escolher rotas menos utilizadas, a minimizar protocolos de segurança mais recentes. Como único provedor de 3 filhos e de uma família extensa, Samuel carregava mais peso do que o volante do caminhão. Cada passeio significava dinheiro para pagar escola, comprar milho, remédios e manter a casa. Seu orgulho sustentava sua reputação, mas a pressão silenciosa acabava empurrando seu limite de risco para muito além do que alguém conseguiria enxergar. O grupo daquela manhã era uma expedição mista. 2 veículos, 6 turistas e um assistente voluntário. No carro de Samuel estava uma professora de biologia aposentada, com 55 anos, vinda do Oregon, realizando o sonho de uma vida inteira de estudar ecossistemas africanos. Seu caderno já estava recheado de anotações. Junto com ela estava Caleb Strick, um voluntário de vida selvagem de 27 anos, quieto, aproveitando um ano sabático antes da pós-graduação. Ele acabou sendo realocado para o veículo de Samuel por causa de um problema de última hora na distribuição de assentos. Do banco traseiro, Caleb observava tudo com atenção total, focado em registrar o comportamento dos antílopes. Sua câmera nunca descansava. O que nenhum deles imaginava naquele dia era o nível de perigo representado pelo predador que estava por perto. Leões africanos são predadores de topo, capazes de derrubar presas que chegam a quase 500 quilos. A força da mordida de um macho ultrapassa 300 quilos por polegada quadrada, e suas patas enormes, com garras retráteis que podem atingir cerca de 4 centímetros, são capazes de aplicar golpes que esmagam ossos com facilidade. E o mais importante, leões feridos ou deslocados de seu território exibem padrões extremamente imprevisíveis de agressão, com instintos territoriais que ficam ainda mais intensos quando há dor envolvida. Por volta do meio-dia, Samuel estacionou sob uma fileira rala de árvores de Mopane, ajustando o veículo para dar aos turistas uma visão melhor de um grupo de impalas ali perto. O motor ficou ligado enquanto o calor castigava o ar. Ele havia se aproximado mais do que o habitual para melhorar as fotos do grupo, concentrando-se nos antílopes e deixando passar detalhes sutis no chão ao redor. Marcas de arrasto, pegadas quase apagadas, sinais de que um leão ferido havia passado por ali. Sem que ninguém percebesse, um macho dominante tinha sido expulso recentemente de sua alcateia após uma briga violenta. Ferido e desorientado, ele permanecia perto da água, evitando trilhas principais. Nessa fase, ferido, imprevisível e hiperalerta, um leão se torna extremamente perigoso. Enquanto Samuel explicava características dos antílopes para que Laurel, a professora, anotasse,
Uma rajada de vento derrubou a bolsa de campo de Caleb do banco traseiro. O voluntário desceu para pegá-la. Samuel percebeu o movimento e imediatamente sibilou um alerta, mandando-o ficar baixo e voltar para o veículo. Mas já era tarde demais. O movimento brusco e vertical perto da vegetação acionou o instinto defensivo do leão. O animal explodiu para fora da moita num borrão de músculos e poeira. Em poucos segundos, cruzou a distância e atingiu Caleb na altura do quadril, arrastando-o antes que ele conseguisse reagir. O impacto puxou o jovem para dentro da vegetação, para longe da vista. Samuel agiu rápido, agarrando o sinalizador e mandando todos ficarem completamente imóveis. Mas o leão voltou. Não para caçar, e sim para defender o espaço que julgava seu território de recuperação. A segunda investida foi diretamente contra Samuel. Ele tinha acabado de se levantar quando o leão o acertou com tanta força que o jogou contra o pneu traseiro do veículo. O sinalizador caiu. Samuel tentou proteger a cabeça, mas o leão fechou as mandíbulas em torno de seu pescoço. Em pânico, Laurel Boone se levantou e acenou desesperadamente na direção do segundo veículo, que estava mais atrás na trilha. O leão se virou instantaneamente. Pulou pela lateral aberta do caminhão, atingindo-a entre os bancos. Ela tentou recuar, mas não havia para onde ir. Seus gritos foram breves. O sangue atingiu o teto de lona e o para-brisa em longos traços vermelhos. Os 3 turistas restantes, 2 pesquisadores britânicos e um funcionário de ONG local, se esconderam do jeito que puderam, encolhidos sob os bancos e atrás das portas, rostos colados ao piso do veículo, apavorados. Um deles conseguiu, com mãos trêmulas, contatar o segundo carro pelo rádio, balbuciando quase sem conseguir descrever o horror que estava acontecendo. A equipe do segundo veículo chegou em minutos, buzinando e acelerando para tentar afastar o leão. O enorme predador circulou em arco amplo ao redor dos 2 carros, a juba impregnada de sangue, até finalmente desaparecer de volta na vegetação de Mopane. Quando a equipe de resgate conseguiu chegar, já era tarde demais para os 3 atacados. O peito de Samuel havia sido esmagado pelo impacto inicial. O corpo de Caleb foi encontrado parcialmente oculto na mata, com o pescoço quebrado pela força da mordida. Laurel morreu quase instantaneamente, com ferimentos catastróficos no pescoço e no tórax. Os agentes que investigaram o caso confirmaram que o leão já era conhecido por rastreadores locais. Ele tinha se envolvido recentemente em uma disputa territorial e apresentava sinais claros de agressividade causada por estresse. O ataque foi classificado como territorial e reativo, não predatório. O leão estava defendendo o espaço onde tentava se recuperar, não procurando alimento. Depois da tragédia, o Parque Nacional de South Luangwa implementou novos protocolos de segurança, exigindo maior distância de áreas sombreadas durante horários de calor extremo, momentos em que animais feridos procuram abrigo. As posições de voluntários deixaram de ser realocadas sem autorização direta do guia, e instruções adicionais de segurança passaram a ser obrigatórias. Os pais de Caleb pediram que seus diários de campo fossem doados a uma organização de conservação, garantindo que sua paixão por vida selvagem continuasse a inspirar e ensinar outros. A família de Laurel criou um pequeno fundo de apoio para estudantes africanos de biologia, homenageando a dedicação dela ao estudo da natureza. O corpo de Samuel foi levado para Mumfue, onde foi enterrada em uma cerimônia simples, acompanhada por colegas guias e familiares. Por mais conhecimento e instinto que ele tivesse, o mato que ele tanto amava não oferece exceções, nem para quem o conhece melhor do que ninguém. E enquanto o leão ferido de South Luangwa provava que experiência não vale nada diante de instinto e dor, a muitos quilômetros dali, no Quênia,
Um viajante solitário estava prestes a descobrir como um simples lanche noturno podia atrair um predador construído para se alimentar de carne humana com precisão esmagadora. Número 2. As hienas do Talek. A madrugada em que o cheiro de comida virou caça. Era 21 de agosto de 2015, quase no fim da estação seca do Quênia. A região do Masai Mara estava viva com movimentos e sons invisíveis. Predadores caçavam sob um céu completamente sem lua, enquanto a maioria dos turistas permanecia protegida atrás das cercas dos lodges. Mas em um pequeno acampamento econômico, sem cercas, instalado perto do rio Talek, Neil Bracken fechava o zíper de sua barraca de lona, convencido de que seus anos de estrada o tornavam praticamente imune aos riscos reais da África. Neil Bracken tinha 38 anos e trabalhava como escritor de viagens freelancer, vindo de Minneapolis, nos United States. Seu blog detalhava experiências intensas nos confins do mapa, feitas para que os leitores se sentissem dentro da natureza crua e sem filtro. Ele gostava de narrativas autênticas, dormir sob lona, cozinhar no fogo, escrever à luz de uma lanterna. Quase nunca mencionava isso online, mas havia perdido o irmão mais novo em um acidente de carro anos atrás, e costumava dizer que enfrentar perigo o fazia se sentir mais vivo. Ele desconfiava profundamente dos safaris de luxo, chamando aquilo de turismo mimado, voyeurismo confortável. Preferia autenticidade pura, nem que isso significasse se aproximar da morte. No entanto, Neil provavelmente subestimava o quão precisos e oportunistas eram os carniceiros que dominavam a noite. Hienas malhadas possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal, ultrapassando 500 quilos por polegada quadrada, capazes de triturar ossos de elefante. Esses predadores, que chegam facilmente a 65 quilos, caçam em grupos coordenados, com mandíbulas feitas para rasgar pele e ossos com precisão cirúrgica. E, principalmente, hienas perdem totalmente o medo de humanos quando sentem cheiro de comida. A confiança de Neil beirava a arrogância fatal. Ele já tinha viajado com mochila pela Patagônia e dormido ao relento no Yukon, acreditando que o Quênia não seria diferente. Funcionários do acampamento já tinham avisado todos os hóspedes. Nunca guardem comida dentro das barracas. Usem os cofres metálicos. Fechem completamente o zíper à noite. Mas Neil, se preparando para um dia longo de trilhas e cavalgadas, guardou barras de proteína e mix de castanhas dentro de sua bolsa de lona. E deixou a aba de tela da barraca parcialmente aberta, permitindo que o vento entrasse, o que ele chamava de experiência real. Esse detalhe minúsculo acabaria se tornando fatal. Por volta de 3h40 da madrugada, 3 hienas malhadas entraram sorrateiras pelo perímetro do acampamento. Uma câmera de movimento instalada por um pesquisador em um acampamento vizinho para estudar a atividade noturna registrou o momento em que os olhos delas brilharam no escuro, avançando baixo e rápido entre as sombras. Atraídas pelo cheiro dos alimentos de Neil, elas se aproximaram da barraca com a coordenação silenciosa de carniceiros experientes, guiadas muito mais pelo olfato do que pela visão. A hiena líder arranhou um canto da lona e, em seguida, afundou as mandíbulas poderosas na tela da barraca. O zíper cedeu com um rasgo discreto, mas mortal. Lá dentro, Neil começou a despertar quando a primeira hiena enfiou o focinho enorme dentro da abertura. Ele sentou abruptamente, segurando a lanterna com a mão trêmula, e deu um chute na sombra que avançava no escuro. Esse movimento repentino, captado como ruídos abafados na GoPro de um hóspede vizinho que deixara o equipamento ligado para fazer um time-lapse, disparou imediatamente o instinto predatório dos animais. A hiena líder avançou, suas mandíbulas esmagando o antebraço de Neil com força suficiente para despedaçar os ossos instantaneamente.
As outras duas atacaram logo em seguida, de forma coordenada. Em questão de segundos, a barraca desabou em meio a latidos graves, rasgos de tecido e mordidas rápidas. Neil gritou, se debatendo desesperado, mas hienas são feitas para subjugar presas muito maiores do que humanos. A evolução delas, moldada por milênios, tornava praticamente inútil qualquer tentativa de defesa. Alguns campistas depois relataram terem ouvido uma sequência de gritos que se interromperam de forma abrupta, seguida de sons de animais que jamais deveriam estar tão próximos de pessoas. As hienas atacaram as pernas e o pescoço dele com precisão assustadora, arrastando-o parcialmente para fora da barraca, enquanto seus gritos viravam murmúrios roucos. No acampamento ao lado, um mochileiro tcheco acordou com a confusão e tentou alertar os outros. Mas, naquele momento, os sons terríveis já tinham se reduzido a respirações pesadas e ao farfalhar do nylon ensanguentado. O ataque durou menos de 3 minutos, brutal, eficiente e irremediavelmente letal. Guardiões florestais, que estavam a pouco mais de 1 quilômetro de distância, chegaram ao amanhecer depois de serem avisados pela equipe do acampamento, que encontrou a barraca rasgada e manchada de sangue. O corpo de Neil estava parcialmente para fora do tecido amassado, com as pernas tão dilaceradas que mal podiam ser reconhecidas, e o rosto destruído pelas mandíbulas poderosas. O antebraço esquerdo havia desaparecido, arrancado pelas mordidas adaptadas para separar carne de ossos sem esforço. Os guardas identificaram pelo menos 3 padrões de mordida diferentes, típicos de um grupo coordenado de hienas. Não havia sinais de outro animal morto por perto. Elas tinham ido ali por causa da comida e acabaram encontrando carne humana. A bolsa de Neil estava destroçada, com restos de embalagens espalhados pelo chão como confete macabro. Depois disso, o acampamento passou a realizar inspeções obrigatórias de alimentos e reforçou as barracas com telas metálicas internas. Um dos guardas comentou que até animais considerados menos perigosos podem se tornar mortais quando o cheiro de comida supera o medo natural de humanos. Os restos mortais de Neil foram cremados em Nairobi e as cinzas levadas de volta para Minnesota, onde amigos e familiares, que sempre pediram que ele viajasse com mais cautela, fizeram uma pequena cerimônia. No fim, sua busca por autenticidade acabou dando aos animais selvagens mais um motivo para verem barracas como presas possíveis. E enquanto a barraca destruída de Neil ainda marcava o preço de subestimar carniceiros, nas profundezas do Zimbábue, uma arquivista estava prestes a interpretar errado um predador que mata, não por acaso, mas por design evolutivo. Número 3. A porta entreaberta no Kruger, o ataque que destruiu uma família em segundos. Era 13 de março de 2018, o suspiro final da estação chuvosa do Parque Nacional Kruger. A grama dourada crescia alta o suficiente para esconder predadores à espera, e o ar parado carregava a sensação pesada de que algo observava tudo com paciência infinita. Um Toyota Hilux branco, alugado, permanecia ligado em um recanto isolado perto do rio Sabi, com as portas traseiras ligeiramente abertas. No abafamento sufocante daquele dia, predadores rondavam silenciosos, esperando o momento exato para agir. Mike Delano tinha 46 anos e trabalhava como empreiteiro em Colorado. Planejou essa viagem como uma fuga do estresse do trabalho, convencido de que conseguia fazer um safari do jeito raiz. Recusou passeios guiados, achando que já tinha experiência suficiente. Sua esposa, Grace, cuidou de quase todos os detalhes da viagem, enquanto os filhos, Aaron, com 14 anos, e Zack, com 16, passavam a maior parte do tempo filmando e fotografando tudo para postar para amigos nos United States.
Mike insistia que parar na beira da estrada para um lanche fazia parte da experiência autêntica, acreditando que perigo só existia para quem quebrava as regras do parque. Ele deu uma olhada superficial nos avisos de segurança e ignorou completamente as orientações sobre portas destravadas e o comportamento de grandes felinos durante o calor do meio-dia. Para ele, ficar dentro do carro bastava para garantir proteção absoluta. Mas ele desconhecia a eficiência letal das predadoras que rondavam sua família. As leoas africanas são máquinas de matar altamente especializadas, podendo pesar até 125 quilos. A força da mordida supera 300 quilos por polegada quadrada, e as garras retráteis, com mais de 5 centímetros, conseguem dilacerar um animal grande com um único golpe. E o mais importante, leoas são predadoras de emboscada, capazes de explodir em velocidade em frações de segundo, cobrindo 15 metros em pouco mais de 2 segundos quando partem de dentro da vegetação. Perto da linha de arbustos, a menos de 6 metros da caminhonete, 2 leoas observavam há quase 10 minutos. Espremidas contra o chão, os pelos dourados se camuflavam perfeitamente na grama alta. Permaneceram invisíveis enquanto avaliavam aquela possível presa. Leoas são pacientes. Ficam imóveis o tempo que for preciso antes de atacar com precisão absoluta. O erro que desencadeou tudo parecia pequeno, mas acabou sendo fatal. Para aliviar o calor sufocante, a família deixou as portas traseiras entreabertas enquanto organizava a comida. Aaron, no banco de trás, se mexia inquieta, pegando lanches, olhando pela janela para a paisagem calma. Calma demais. Quando ela se inclinou para alcançar um pacote de chips no chão do carro, seu movimento empurrou a porta esquerda, abrindo-a mais alguns centímetros. O clique leve do trinco ecoou o suficiente para disparar milhões de anos de instinto predatório. Em um salto explosivo, a leoa maior saiu da grama como se tivesse sido lançada por um arco invisível. Em 1 segundo, estava dentro da cabine. O impacto de seus 120 quilos derrubou Aaron contra o banco, enquanto as mandíbulas se fechavam sobre o pescoço e a clavícula dela com força brutal. O grito da adolescente foi interrompido quase imediatamente quando os caninos de cerca de 10 centímetros atingiram a artéria carótida. Mike girou o corpo assustado, puxando instintivamente o braço da filha com toda a força que tinha. Mas força humana não compete com um predador feito para derrubar búfalos que pesam quase 500 quilos. A leoa desferiu um golpe com as garras que atravessou a pele dele como faca quente na manteiga e, em seguida, afundou os dentes na garganta de Mike. Ele tentou resistir, mas o sangue jorrou rápido demais. Grace gritou, empurrando a porta com o corpo todo para tentar fechá-la parcialmente. O sangue se acumulava no assoalho do carro, enquanto Zack, congelado de puro pavor, escalava para o banco da frente. Com as mãos trêmulas, conseguiu travar as portas enquanto a mãe tentava alcançar o rádio, repetindo pedidos de socorro que ecoavam pela savana silenciosa. Depois de alguns minutos se alimentando, a leoa recuou, deixando pai e filha imóveis em poças de sangue. Aaron morreu instantaneamente devido ao trauma cervical. Mike faleceu em poucos instantes, sangrando pela artéria rompida. Seus últimos segundos de vida foram a visão de sua filha morrendo na frente dele, algo que nenhum pai deveria suportar. Quando os guardas chegaram cerca de 30 minutos depois, encontraram o carro ainda ligado, as janelas enevoadas e manchas de sangue por toda parte. Zack estava catatônico ao volante. Grace permanecia no banco do passageiro, caída para frente, repetindo o nome da filha como se estivesse presa em um pesadelo interminável. Os oficiais ambientais localizaram a leoa responsável, mas não a sacrificaram. Determinaram que o ataque foi oportunista, resultado direto da porta aberta,
e não um comportamento anormal. A leoa só agiu conforme sua natureza quando encontrou uma oportunidade fácil. O parque reforçou imediatamente as orientações de segurança sobre portas sempre fechadas. Agora, qualquer abertura durante paradas rendia multas pesadas. A locadora de veículos instalou travas automáticas em todos os carros usados para safaris. Em Cape Town, uma pequena cerimônia reuniu as cinzas de Mike e Aaron em uma única urna, enviada depois para Michigan. A tragédia dos Delano se tornou um lembrete doloroso de que basta um segundo de descuido para que a savana transforme uma viagem de família em algo irreversível. A caminhonete ensanguentada dos Delano se tornou prova viva do preço devastador de uma única porta destravada. Essas histórias mostram que, na natureza selvagem, cada passo, cada escolha e até cada descuido podem redefinir completamente o destino de uma vida. Não importa se é um guia experiente, um viajante confiante ou alguém buscando apenas um momento de tranquilidade. Quando instinto e oportunidade se encontram, o resultado pode ser imprevisível e devastador. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!